Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 27 de julho. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira nós temos as bolsas de valores globais apresentando movimentação positiva, enquanto o dólar acaba apresentando aí o seu terceiro dia de queda consecutivo. Isso acontece porque os investidores acreditam que o Banco Central norte-americano acabou encerrando o seu ciclo de 16 meses de aperto monetário, ou seja, de elevação da taxa de juros. Daqui para frente, ou a taxa de juros por lá se mantém no atual nível, entre 5,25% e 5,5%, ou abre espaço para uma movimentação de queda, que acaba então sendo positivo para os ativos ligados à renda variável, no caso, ações. Sobre a decisão do Fed de ontem, que aconteceu ontem, nós tivemos Jeremy Powell indicando que os custos mais altos para empréstimos, ou seja, uma taxa de juros elevada, estão funcionando para conter as pressões inflacionárias. Não houve mudanças significativas no comunicado, bem como na postura do Fed, ele que acabou mantendo aí o tom mais duro em sua comunicação escrita, com o intuito aí de também manter as expectativas de inflação controladas. Outro destaque foi que o presidente do Fed não descartou outro aumento de juros na próxima reunião, mas acabou enfatizando, deixou claro o quanto o Banco Central já fez e que, obviamente, o tempo pode, sem sombra de dúvida, levar aí para uma política monetária menos contracionista. Mensagem simples e direta, pessoal. Já fizemos a nossa parte, agora a economia precisa responder de maneira própria, tá? Não há mais necessidade da gente atuar aí ou praticar uma política monetária contracionista, já que temos diversos indicadores de inflação que já estão convergindo aí para a sua meta. Podemos então nos dar ao luxo de ser um pouquinho pacientes, bem como resolutos aí enquanto a gente deixa o processo acontecer, foram as palavras de Powell. E isso, pessoal, acabou soando aí como música, nos ouvidos dos investidores, não por menos. A gente acaba tendo aí mais uma movimentação positiva nesta quinta-feira. Bolsas na Europa, nós temos Londres subindo 0,18, Paris subindo 1,38 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de quase 1%. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,58, Dow Jones subindo 0,09 e a Nasdaq subindo 1,23. A Nasdaq que acaba concentrando empresas de tecnologia e, obviamente, com expectativa de menos juros à frente, ao mesmo tempo que os resultados corporativos seguem positivos, acabam mais do que justificando essa movimentação. Sobre essa última questão, pessoal, é importante dizer que ontem a Meta, que é a empresa aí por detrás do Facebook, acabou divulgando resultados e previsões de receitas que superaram as expectativas do mercado. Ainda falando, pessoal, voltando na verdade a falar sobre política monetária, importante aqui algumas curiosidades para vocês, tá? O Fed que elevou ontem os juros nos Estados Unidos para o maior patamar em 22 anos, tá? E após essa decisão, o mercado fica de olho hoje na decisão do Banco Central Europeu, que ele deve decidir aí sobre política monetária às 9h15 da manhã. A expectativa do mercado é de um aumento de 0,25 e às 9h45 nós teremos a Christine Lagarde falando aí, dando entrevista sobre essa decisão do Banco Central Europeu. Falando ainda sobre Estados Unidos, o mercado que também aguarda uma série de dados econômicos que serão divulgados às 9h30 da manhã. O mais importante deles, sem sombra de dúvida, é o PIB, o PIB dos Estados Unidos referente ao segundo trimestre de 2023. A expectativa é de um crescimento de 1,8%, um pouco abaixo aí do dado anterior, do primeiro TRI, que mostrou um crescimento de 2%. Apesar do crescimento um pouco mais lento, esses dados aí devem confirmar que a economia americana continua forte, mesmo aí que os gastos do consumidor que foram divulgados recentemente acabam ficando aí um pouco mais fracos. Nós teremos ainda a divulgação de dados sobre pedidos de seguro-desemprego, com uma expectativa de 235 mil solicitações e uma variação aí no número de encomendas de bens duráveis, com uma expectativa de crescimento de 1,3%. Pessoal, o cenário que nós temos hoje é o que os investidores chamam de caixinhos dourados, nem quente, nem frio. Nós temos, então, uma política monetária contracionista que está fazendo o seu efeito ao levar as inflações no mundo
para suas metas, né? Depois da forte movimentação positiva, né, dos indicadores de inflação que acabaram acontecendo pós-pandemia. Ao mesmo tempo que a gente tem uma política monetária contracionista que segue, então, no seu objetivo, ela acaba não impactando ainda a economia, que mostra números resilientes. Então, isso acaba sendo um cenário, entre aspas, perfeito para que os investidores busquem por ativos ligados à renda variável. Mas aquilo, pessoal, todo cuidado é pouco. Tá? Não acredito que você subir uma taxa de juros de 0 para 5,5 e você não ter praticamente nenhum efeito econômico em termos de atividade, não obviamente de inflação, realmente assim, se isso acontecer vai ser surpreendente, tá? Então acho que nesse sentido é importante que o investidor, sim, busque aí pelas oportunidades do mercado, que elas ainda existem, mas não é para ir de peito aberto, é sempre buscar aí a diversificação, tendo aí algumas proteções para ajudar caso a gente tenha alguma reversão aí no cenário, beleza? Então por enquanto segue esse modus operandi e se houver alguma mudança nessa sinalização, espero aí estar aqui com vocês para comentar sobre esses temas. Bom, ainda falando aqui para encerrar sobre o mercado de commodities, a gente tem neste momento mais um dia positivo para o petróleo. Petróleo WTI negociado em Nova York subindo 0,84, 79 dólares o barril. Essa movimentação aí do petróleo que acaba sendo impulsionada aí pela indicação do Fed de que o ciclo de aperto monetário chegou ao seu fim, tá? E ao mesmo tempo que a gente teve redução dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Então, combinação perfeita em que a demanda está crescente e a expectativa da demanda à frente pode ainda continuar alta por conta aí de um menor efeito econômico. Por outro lado, pessoal, a gente tem a maioria das commodities então subindo, exceto o minério de ferro, que caiu mais de 3% na Bolsa de Singapura. Metais industriais, a gente tem o cobre no 0 a 0 e o níquel subindo 0,59. Essa movimentação, digamos, ou de menor alta ou negativa para os metais industriais, acontece aí depois que a China divulgou na noite de ontem os dados relacionados aos lucros industriais, que caíram em um ritmo mais lento em junho. No entanto, a crescente deflação da indústria e a desaceleração dos gastos dos consumidores continuam a pressionar as margens de lucratividade dessas empresas por lá. Então isso acaba fazendo com que o investidor continue, digamos, um pouco mais receoso em relação ao andamento da economia chinesa e a possível demanda ou não por commodities metálicas. É aquilo, pessoal, o mercado segue bastante especulativo, muito difícil mesmo tomar uma decisão em relação a isso, ou se posicionar, tá? Na dúvida, fique de fora. Bom, falando agora sobre o Brasil, pessoal, a gente vai ter nesta manhã, às 10h30, o leilão do Tesouro Nacional, ele que acontece todas as terças e quintas-feiras. E, obviamente, que isso vai testar, mais uma vez, o otimismo do mercado em relação à demanda, sobre títulos da dívida brasileira. E depois que a gente teve ontem uma melhora da nota de crédito aqui no Brasil, pela agência de classificação de risco Fitch, o que fez com que o real se fortalecesse e aumentasse as expectativas de um corte de 0,5% da Selic. Vai ser interessante monitorar o quanto que o investidor está demandando, e a que nível, que taxa está sendo feito essa colocação do leilão do Tesouro. Além disso, nós teremos hoje, após o fechamento do mercado, a Vale divulgando aí o seu balanço do segundo trimestre. A expectativa é alta, especialmente depois que a empresa anunciou uma produção de minério de ferro para o trimestre que superou um pouco as expectativas dos analistas, e isso acaba sendo particularmente relevante quando comparado com outras mineradoras como a Rio Tinto e a Anglo American, que acabaram sofrendo aí fortes quedas nos lucros recentemente. Então o mercado vai ficar de olho. A gente também teve a Petrobras divulgando recentemente os seus números de produção, que certamente vão impactar aí o mercado. Ela que acabou registrando uma queda de 0,5% na produção de óleo e gás no segundo TRI, 2,6 milhões de barris por dia, o que acaba sendo, então, um pouco menor aí do que aconteceu no mesmo período do ano passado, ficando um pouco abaixo da meta. Só para a gente encerrar aqui a agenda no Brasil, a gente tem hoje ainda a Caged e após o fechamento do mercado, Gol, Hypera e Multiplan divulgam seus números referentes ao segundo TRI de 2023. Outras notícias corporativas, a gente teve o Ministério da Agricultura aqui no Brasil reportando um novo foco de influenza aviária, H5N1, e uma ave silvestre aqui no Brasil, a gripe aviária.
No total, já são aí 67 casos em aves silvestres e 2 em produção de subsistência. O impacto desses casos pode afetar empresas de alimentos como a BR Foods e a JBS. E tivemos a Americanas, ela que disse que vai convocar uma Assembleia Geral de Credores para discutir aí o plano de RJ apresentado recentemente, em resposta às objeções que foram levantadas por alguns credores, de acordo com comunicados da Americanas. Vários deles que impugnaram, né, os créditos apontados na relação dos credores da administração judicial conjunta, dificultando então e deixando mais burocrático o processo, mais natural que isso aconteça. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Um dia positivo aí para as bolsas globais, com os investidores, né, acreditando que o ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos chegou ao seu fim, e agora nós temos aí o carimbo, né, do passaporte, que foi feito aí ontem pelo presidente do Banco Central norte-americano, Jeremy Powell. Tá? Então, curva de juros fechando, dólar caindo, ambiente que acaba sendo bastante positivo e que atrai investidores que vão sair da renda fixa para a renda variável, mas aquilo, pessoal, sempre fazer com parcimônia, diversificação e um ótimo controle de risco, tá? Acho que são essenciais para vocês conseguirem surfar nessas oportunidades, ao mesmo tempo estarem atentos para eventuais mudanças que possam acontecer. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.